Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Yuka Yoshikawa, sou mãe de Lígia e Leonardo. Sou reprogramadora mental e tenho o canal Mães Ansiosas. O tema do vídeo de hoje é: tire o peso da culpa, tirando essa palavra do seu dia a dia. Que palavra é essa? É uma palavra que eu já utilizei muito na minha vida, ainda utilizo, eu tenho que me policiar para evitar falar essa palavra, tá? Por quê? Porque ela carrega um peso, uma culpa, um problema, e existe uma outra forma da gente se expressar que não traz esse peso da culpa, tá? Já descobriram qual é? O livro que estou lendo agora, da Louise Hayes, Você Pode Curar Sua Vida, reforça esse ponto aqui que eu estou trazendo nesse vídeo, dessa palavrinha que se você tirar do seu dia a dia, olha, você vai ter grandes resultados, vai se sentir mais leve, mais tranquila, mais confiante no seu dia a dia. Essa palavra é deveria. Quando eu falo assim, eu deveria ter feito isso, nossa, eu deveria fazer aquilo, ou seja, ela pode estar no passado, no presente ou no futuro. De qualquer maneira, ela traz uma obrigação, ela traz um problema. É algo que você deveria fazer, ter feito, né? E você não fez ou não vai fazer, né? Então ela carrega um peso, uma culpa. E como que você pode substituir essa palavra de uma forma que não te traga esse peso da culpa? Você pode mudar a utilização dessa palavra por poderia. Por quê? Porque ela te dá possibilidades. Ela não fala que você está certa ou errada. Ela te dá alternativas, possibilidades de seguir por um caminho ou de seguir por um outro caminho. E tá tudo bem, é uma decisão que você vai tomar. Não é uma obrigação, não tem nada de errado nisso. Do contrário, o deveria, ele traz aquele peso de, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu deveria ter feito aquela outra coisa certa, né? Por exemplo. A gente vê muito isso, né, quando o adolescente ele está prestes a fazer o vestibular, o Enem e decidir o rumo da carreira dele, né? Muitas vezes os pais, claro, né, querendo o bem dos seus filhos, falam muito isso. Você deveria fazer medicina, você deveria estudar fora, você deveria. E isso traz uma carga emocional, um peso, sabe, como uma obrigação. É como se a decisão do seu filho adolescente não fosse certa, né, fosse errada, e ele deveria seguir o outro caminho. Então, eu sei que a intenção é positiva por trás dos pais, mas isso acaba trazendo um peso e ocasionando uma indecisão maior. E nesse livro aqui da Louise Hayes, ela faz um exercício aqui bem interessante, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Façam assim abertamente, peguem um papel, uma caneta e escrevam 5 ou 6 coisas que vocês acham que deveriam fazer. Sobre qualquer assunto, algum pensamento que fica ali martelando que você deveria fazer, anotem isso. 5 ou 6 ações, né, atitudes que vocês acham que deveriam ter e não têm. E ao lado, escrevam por quê. Por que vocês acham que deveriam ter feito aquela ação? Essa resposta que vocês colocaram do porquê mostram qual a crença limitante que está por trás.
Então, assim, por que que você está prestando o Enem? Vamos utilizar esse exemplo, tá? Por que que você está prestando para medicina? Porque minha mãe acha que eu deveria fazer. Agora, peguem essa mesma lista, só que vocês vão mudar a frase. Ao invés de eu deveria fazer, vocês vão substituir por se eu quisesse de verdade, eu poderia fazer, né? E aí você vai substituir cada ação, tá bom? Então, escrevam aí. Se eu quisesse de verdade, eu poderia, novamente aí as mesmas ações. E da mesma forma, coloquem ao lado a resposta. Por quê? Se eu quisesse de verdade, eu poderia, tananã, e aí depois vocês escrevam a resposta. E por que você não fez isso? Vocês vão verificar que a resposta ela é bem diferente da primeira, quando a gente escreveu deveria, e dessa vez, quando a gente escreveu se eu quisesse, eu poderia. Esse exemplo do adolescente, por exemplo, se ele escrevesse se eu quisesse, eu poderia prestar medicina. Por que eu não fiz isso? Porque eu não quero ou porque eu não quis. Olha que diferença. Uma pergunta simples e uma resposta simples, tranquila, sem peso, sem carga de obrigação, de certo ou errado. Eu deveria entrar na academia. Por quê? É porque todo mundo que eu conheço faz academia, né? Para ficar em forma, saudável. Agora, se eu trocar, se eu quisesse, eu poderia ir para academia. E por que você não foi? Por que você não fez isso? Porque eu não gosto de academia. Olha, já não tem aquele peso, aquela obrigação, aquela coisa de certo ou errado. É uma possibilidade. Você ir à academia para ficar saudável, se sentir bem, em forma. E aí você começa a enxergar outras possibilidades. A academia não é a única forma de você se manter saudável, dentro do peso, enfim. Você pode escolher uma outra atividade que seja mais prazerosa para você, perder peso, se sentir bem, saudável, né? Ou seja, alcançar os seus objetivos sem ser a academia. E isso dá um alívio quando você tira esse peso. Eu deveria ir para academia. Não, eu tenho outras possibilidades. A academia é uma das possibilidades e eu não quero ir. Por quê? Porque eu não gosto. Olha só a diferença. Então, observe essa lista do seu deveria. Substitua por poderia e se pergunte: por que eu não fiz? Aí vocês vão encontrar as verdadeiras respostas, as que estão por trás. A raiz, o real motivo de você não fazer aquilo. E não vai ser mais um peso para você. Quantas pessoas fazem cursos ou alguma atividade que só fazem porque acham que deveriam fazer, porque todo mundo faz, porque as pessoas falam para fazer, que é muito bom, porque o seu amigo comentou que é muito bom fazer, porque seus pais falaram para fazer. E você não observa aquilo que está dentro de você, o que você realmente acha, você não busca outras possibilidades de fazer algo que seja mais coerente com o seu eu de verdade, com a sua essência. E isso é muito importante, pessoal. Não fazer algo por obrigação, porque todo mundo faz, todo mundo fala para fazer. Você pode ter resultados fazendo coisas diferentes, que te agradam mais, que estejam mais conectadas com você mesma. Então, solte essa sensação de estar errada.
de estar fora do padrão. Seja você, seja autêntica, você vai conseguir chegar aos seus objetivos da sua forma, da sua maneira. Vigie seus pensamentos, seus padrões de pensamentos e altere assim que você notar que, opa, eu tô falando aqui deveria, mas não, eu poderia. Se eu realmente quisesse, eu poderia. Mude na hora que você perceber que você está trazendo essa sensação de certo e errado, essa obrigação. E você vai ver como você vai se sentir melhor e como isso vai te abrir portas, possibilidades para outras ações, de forma a chegar no seu objetivo de uma forma mais tranquila, mais saudável, mais ecológica. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Gotta find my way to you, even though you're next to me, no matter